Não importa se você é cristão, de outra religião ou até ateu, uma coisa que não podemos negar é que Jesus de Nazaré foi, e possivelmente ainda é, uma das pessoas mais influentes da história. Mas, durante a série que estou fazendo sobre o cristianismo, eu vi algumas pessoas comentando que Jesus nem sequer existiu e que foi tudo ficção. Como assim? Será que ele realmente existiu ou não? Tem como a gente provar sem usar a Bíblia? Bora descobrir. Alô, YouTube! Antes de continuar, eu gostaria de apresentar o nosso patrocinador de hoje, a Insider. Eu fiquei muito animado com essa parceria porque eu gosto bastante das camisetas deles. São camisetas bem bonitas e muito confortáveis, sério mesmo, principalmente a Tech T-Shirt. Essas camisetas, elas são feitas de modal, um tecido que é mega resistente e pode durar até 3 vezes mais do que camisetas normais. E elas são muito leves, ideais nesse verão mega quente. Usando o dia inteiro, ela nem incomodou, não apertou, não machucou e, melhor ainda, ajudou a regular a temperatura e não ficou fedendo. As fibras do tecido são mais difíceis de amassar, então você também não vai precisar passar. Vale muito a pena. A Insider está oferecendo um cupom com desconto de 15% para o pessoal aqui do canal. Então é só clicar no link que eu vou deixar embaixo na descrição ou nos comentários e aí usa o código PLANOBF. Então assim, além de ganhar esse desconto, você também vai estar ajudando a apoiar o canal. O legal é que, como é a Black Friday, eles estão oferecendo os melhores preços do ano. Então você pode aproveitar essa liquidação, usar o cupom do Plano Piloto e pegar um desconto de até 40%. Dá uma olhada e valeu Insider por apoiar o Plano Piloto. Beleza, para a gente responder a pergunta se Jesus existiu ou não, não vamos basear aqui em fé ou crenças pessoais, porque isso varia da pessoa. Vamos focar no que os acadêmicos usam, tanto aqueles que não têm fé, quanto os que têm. Um método histórico. Como que é isso? Bem, eles seguem basicamente 2 passos. Um é de juntar evidências e depois ver se essas evidências realmente provam ou não. Na primeira parte, tem 3 fontes principais de onde vêm essas evidências: as fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias são as melhores evidências, porque elas são artefatos mais diretamente da pessoa que a gente está estudando. Elas podem ser fontes diretas ou indiretas. Por exemplo, diretas são artefatos da pessoa mesmo, os restos mortais delas, algo que ela possuiu como roupa, brinquedo, casa, palácio, ou algo que ela escreveu como cartas, relatos, anotações, etc. Por exemplo, lembra de Dom João VI, aquele rei de Portugal que veio para o Brasil, não tomava banho e depois deu o Brasil para seu filho? Bem, ele morreu em 1826. Se você for lá para Lisboa, no Mosteiro de São Vicente, você acha onde ele foi sepultado, e lá dentro tem um vaso com os restos mortais dele. Essa é a evidência mais forte que comprova que ele realmente existiu, além também de existirem objetos que foram dele. Ah, mas também tem várias cartas e relatos que fizeram dele na época. Pois é, essas são as fontes primárias indiretas, que são artefatos feitos por uma outra pessoa, tipo uma testemunha da pessoa que a gente está pesquisando. Geralmente podem ser artefatos arqueológicos ou relatos. Os artefatos arqueológicos, eles seriam estátuas, pinturas, moedas, inscrições em pedra, uma carta que escreveram para ele, documentos do governo, etc. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele morreu por aqui. A gente não sabe exatamente o local e não temos os restos mortais dele, como em Dom João VI. Então como é que a gente sabe que ele existiu? Bem, existem muitas moedas feitas na época que tem o rosto dele, e até escritos como esse em um templo, que foi feita quando ele visitou o local. Além disso, tem várias estátuas feitas perto do período da vida dele ou réplicas de originais. O melhor ainda é que tem escritos sobre Alexandre feitos por outros povos, que não gregos, como esse daqui, que fala sobre uma vitória que ele teve contra o rei Dário III da Pérsia. Além de artefatos arqueológicos, a gente também pode procurar relatos. Esses são diferentes do que coisas escritas em pedras, por exemplo. São textos maiores, muitas vezes escritos em pergaminho, que depois passaram para o papel e depois virou um livro. Por exemplo, Tácito foi um senador e historiador romano que escreveu vários relatos sobre alguns imperadores, lá no 1º século. Grande parte de suas obras se tornaram esse livro daqui, e muita coisa que a gente sabe sobre esse período é por causa dos textos dele. Beleza, essas evidências são muito boas, mas elas são mais comuns para reis, imperadores ou gente que tinha dinheiro para ter essas coisas. A maioria das pessoas não tinham. Ou até mesmo as que tiveram, muitas dessas evidências, elas acabaram se perderam com o tempo, ou elas foram destruídas ou se decompuseram. Quanto mais no passado você vai, fica mais difícil de achar algum artefato. É aí que procuramos fontes secundárias. Esses são relatos ou artefatos arqueológicos feitos por alguém que teve acesso a alguma fonte primária e copiou ou escreveu sobre isso. Pode ser livros de história, artefatos arqueológicos ou réplicas de estátuas e desenhos. Quanto mais perto essas fontes forem da vida ou evento que elas descrevem,
mais provável delas serem mais precisas no seu relato. Por último, temos as fontes terciárias, que são enciclopédias ou dicionários ou textos que usam das fontes primárias e secundárias para resumir os fatos para um público mais em geral. Talvez o plano piloto pode ser considerado como um exemplo, porque aqui a gente procura nas fontes primárias e secundárias para poder fazer um roteiro que mega resume um evento de uma maneira bem simples. Beleza, então até agora a gente viu como juntar vários tipos de evidências diferentes sobre alguém. É aí que vem a pergunta: como é que a gente sabe se essa evidência realmente prova a existência de alguém ou não? Por exemplo, no caso de Jesus, como é que a gente sabe que não foi uma pessoa que imaginou a história e escreveu e aí ficou popular? Muitas pessoas dizem que o Novo Testamento, que tem bastante relatos da vida de Jesus, serve como uma prova, mas muitas pessoas dizem que não. Como é que a gente pode saber? Para resolver isso e poder confirmar com mais certeza se uma evidência é boa ou não, os historiadores fazem 5 perguntas. Primeira, os escritos ou artefatos combinam com os registros arqueológicos? Por exemplo, se tem um texto antigo que diz que um tal rei ou tal reino tinha um exército muito grande, com tantos soldados. Mas aí, quando a gente faz as escavações arqueológicas e a gente acha os vestígios desse reino, a gente descobre que as cidades eram pequenas, na verdade, e que não seria possível sustentar um exército daquele tamanho. Nesse caso, a precisão desse texto, ela vai ser questionada. Provável que quando eles escreveram, eles exageraram algumas coisas, talvez até a maioria. Algo que era muito comum de fazer quando você escrevia sobre o seu país, o seu exército, as suas vitórias, você engrandecia. Número 2, existe mais de uma fonte que relata a mesma história? Essa é fácil. Quanto mais gente escreveu sobre um evento, mais provável de ele ter acontecido. Número 3, o autor é tendencioso? Como eu mencionei, é comum reis se acharem os maiorais e falarem de suas conquistas com exageros. Lembra daquele outro vídeo que eu fiz sobre títulos absurdos? Pois é, dá uma olhada para ver algumas maneiras que reis e imperadores antigos, e até a gente hoje em dia, se chamavam. Também é comum um povo escrever bem sobre si mesmo e falar mal de outros. Então a pessoa que escreveu esse texto, será que ela não iria propositalmente embelezar algumas coisas do seu povo e diminuir de um outro? Imagina que daqui a 500 anos vão pesquisar o Brasil e achar escritos de um historiador petista e o outro bolsonarista. Os dois vão ter relatos bem diferentes sobre os governos mais recentes aqui no Brasil. Por isso que historiadores preferem achar uma fonte de fora, neutra, em seu relato. Talvez um povo ou pessoa que vivia perto de onde os eventos aconteceram tem mais chances do seu relato ser mais preciso ou menos exagerado. Número 4, e bem importante, quanto tempo passou entre o evento original e o texto ou objeto que fala desse evento. Basicamente, se um texto foi escrito muito tempo depois do evento que ele descreve, é bem mais provável que esse texto não seja muito preciso. Pode ter sido alterado com o tempo, ou fatos foram mudando, engrandeceram algumas coisas, tipo um telefone sem fio. Por exemplo, essa estátua do rei Davi foi feita por Michelangelo, só que ele viveu uns 2000 anos depois de Davi. Então não tinha como ele saber como o Davi era, sem uma imagem dele que foi feita na época, ou perto pelo menos, mas não temos até hoje. Então, quanto mais perto do evento original, mais provável do artefato ser preciso. Mas é claro, não quer dizer que ele realmente vai ser preciso só porque ele é perto. Alguém que viveu perto de quando o evento aconteceu pode ter inventado alguma coisa também, ou engrandecido. Mas é mais provável que relatos mais perto de quando eles aconteceram sejam mais precisos do que aqueles escritos muito tempo depois. Por último, nos casos de textos, qual é o gênero usado? Como assim? Bem, muitas pessoas acham que na antiguidade eles escreviam relatos da mesma maneira que a gente escreve hoje, mas isso não é verdade. Hoje em dia, a gente se preocupa bastante com a precisão dos relatos, com os fatos, até os mínimos detalhes. Mas antigamente, a história não era escrita assim. Quanto mais você volta no tempo, mais você vai ver que eles se preocupavam mais em passar uma mensagem e não documentar o evento. Então muitos detalhes foram exagerados ou até inventados, adicionados, tirados, etc. Então tá, agora a gente tem todas as ferramentas para poder responder a pergunta do título do vídeo. Jesus existiu, sim ou não? Como que a gente pode saber? Bem, hoje não existe nenhuma evidência direta dele, nenhum resto mortal ou algo que pertenceu a ele, ou um texto original que ele mesmo escreveu. A gente não pode contar com um pedaço de cruz ou de pano que supostamente foram dele, porque de acordo com alguns testes, eles surgiram séculos depois. Então, a autenticidade deles é mais uma questão de fé pessoal. E fé nós não podemos usar para provar academicamente se alguém existiu ou não. Ah, mas temos evidências dos apóstolos que viveram com ele e escreveram os relatos lá no Novo Testamento, na Bíblia. Mas será que a gente pode usar o Novo Testamento como uma evidência?
Vamos ver se ele passa as perguntas. Infelizmente, a gente tem problema com as 3 últimas perguntas. A terceira pergunta sobre autor tendencioso. Obviamente, os autores, eles queriam convencer as pessoas sobre Jesus e transmitir a mensagem dele. Temos problema também com a 5ª pergunta, porque o gênero do Novo Testamento não é para relatar eventos históricos, e sim convencer da divindade de Jesus. Ele é escritura. E a 4ª pergunta é debatível. Até agora, a gente não tem nenhum manuscrito original que foi escrito durante a época da vida de Jesus Cristo que existe até hoje. A partir do 2º século, a gente tem 4 manuscritos, mas eles são fragmentos bem pequenos, longe de ser um livro completo. O mais antigo são esses pedacinhos aqui do Evangelho de Mateus, que datam talvez no ano 125 depois de Cristo. Então, talvez eles foram escritos somente 30 anos depois do texto original. Aí todos os outros manuscritos antigos que a gente tem foi escrito depois dessa data. E quanto mais séculos avançam, mais manuscritos a gente encontra. Mas não é só tendo papéis antigos que a gente sabe quão velho é um texto, também através de analisando o estilo de escrita, que merece seu próprio vídeo. Por exemplo, muitos relatos que a gente tem que o Júlio César escreveu, a gente não tem a cópia original que foi escrita por ele mesmo. A maioria delas são cópias que foram feitas muitos anos depois. Mas por causa da maneira que foi escrita, os especialistas em linguística, historiadores e arqueólogos conseguem dizer que aquele texto realmente foi uma cópia de um texto original, e não escrito naquela época. Por causa disso e outras coisas, muitos historiadores acreditam que os evangelhos não foram escritos diretamente pelos discípulos, mas talvez um ou mais seguidores deles. Porém, isso é debatível. De qualquer forma, a gente não descarta o Velho Testamento totalmente, porque ele também menciona sobre eventos que realmente aconteceram e pessoas que realmente existiram e pode se comprovar com outras fontes, como por exemplo, líderes dos judeus, romanos que existiam naquela época, assim também como alguns líderes rebeldes que não serviram nada para o surgimento do cristianismo. Então, isso mostra que os autores do Novo Testamento não estavam somente inventando fatos do ar. Então, muitos historiadores acham que o livro não deve ser totalmente ignorado como evidência da existência de Jesus. Mas não podemos ignorar que ele tem muitos elementos que não se comprovam por outras fontes, e ele também relata muitos eventos supernaturais, que devem ser consideradas pela fé de cada um. Mas digamos que você não está convencido ainda, que não quer considerar o Novo Testamento e achar outras evidências que não têm sido produzidas por cristãos, que sejam perto da época da vida de Jesus e que sejam do gênero certo, ou seja, que elas não falham as perguntas. Será que existe? A resposta é: existe sim. A evidência mais conhecida são os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, que nasceu em Jerusalém em torno de 37 d.C. e morreu no ano 100. Ou seja, ele nasceu perto da data e no local dos eventos. Seus escritos, sim, ele realmente escrevia para relatar eventos históricos, tanto que os seus textos são muito usados como evidências para saber o que aconteceu na Judéia durante a sua vida. No seu livro Antiguidades Judaicas, escrito lá em 93 d.C., Joséfo, ele fala sobre um líder religioso que, supostamente, reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante dele Tiago, o irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, e alguns outros. E quando ele formalizou uma acusação contra eles, como infratores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. E aqui está, ele não só menciona Jesus, como também menciona o fato dos seus seguidores o chamarem de Cristo. E ele também menciona seu irmão Tiago, que também foi um líder cristão lá no começo. Esse documento é uma das melhores evidências que Jesus realmente existiu, tirando o Novo Testamento. Seria muito difícil, em apenas 50 anos, que foi da morte de Jesus para quando José escreveu isso aqui, alguém criar um personagem fictício do nada, a ponto de gerar um grande grupo de seguidores que acredita que ele existiu. E até mesmo um historiador de fora, que era judeu, que não acreditava nele, também comenta sobre ele. Além dessa parte, também tem um outro pedaço que é conhecido como Testimonium Flavianum. Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Tá, de cara esse texto soa diferente do estilo de escrita de Joséfo. Como ele nunca se converteu ao cristianismo, ele nunca iria mencionar Jesus como o Messias, ou algumas coisas que ele fala aí. Então parece que esse texto não é tão exato. Mesmo assim, a maioria dos historiadores não descartam o texto todo. É provável que tinha um texto original, escrito mesmo por Joséfo, mas depois foi alterado por cristãos.
Depois de muita análise, eles concluíram que o texto original deveria ter sido assim. Então, ainda assim, ele escreve claramente sobre a existência de Jesus, que foi crucificado e que seus seguidores se tornaram os cristãos. Mas não acabou ainda. Aquele historiador romano que eu falei, Tácito, que viveu também próximo à vida de Jesus, escreveu sobre o grande incêndio de Roma durante o governo do imperador Nero. Nero colocou a culpa e infligiu as mais terríveis torturas àqueles que, por suas abominações, eram chamados pelo vulgo de cristãos. Cristo, de quem provém este nome, fora executado no tempo do imperador Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. Tendo sido reprimido de início, aquela odiosa superstição ressurgiu novamente, não apenas na Judéia, local da origem do mal, mas também em Roma. Essa é a fonte mais antiga de alguém fora de Jerusalém, que não é cristão, e fala sobre Jesus. A gente pode ver que ele claramente não gostava dos cristãos, então ele não seria tendencioso em puxar o saco deles. Então, o Novo Testamento não está sozinho em falar sobre a existência de Jesus. Por causa disso, a grande maioria dos historiadores, até mesmo os mais ateus ou de outras religiões, concluíram que um homem chamado Jesus de Nazaré existiu mesmo na província romana da Judéia, e que muitas pessoas começaram a segui-lo e chamá-lo de Cristo. Ele fez muitas obras e depois foi crucificado por Pilatos. Porém, seus seguidores continuaram seguindo os seus ensinamentos e mais tarde acabou se tornando uma religião. E agora você também já sabe. Lembra, gente, apesar de eu mesmo ser cristão, eu não fiz esse vídeo para convencer ou converter alguém. Eu somente quis mostrar como que a gente comprova, como que a gente sabe se alguém realmente existiu usando um método histórico. A grande maioria das informações que eu tirei aqui foram tiradas de algumas aulas de um doutor nesse assunto, que é judeu. Ele tem um canal no YouTube, que eu vou deixar o link na descrição. O legal é que a gente pode usar esse método histórico para confirmar a existência ou não de muitas pessoas, tanto aqueles mais históricos quanto religiosos. Quem sabe a gente pode fazer sobre o Moisés, que é bem difícil. Deixem nos comentários o que vocês acham. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Nos vemos na próxima.